O livro que nós estamos estudando neste canal é o livro de Atos. Na semana passada eu publiquei um sermão sobre Atos 2, que você também pode assistir aí no canal. E hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito de uma questão que surgiu nos tempos atuais sobre o texto de Atos 2. O texto de Atos 2 remonta a uma época dos discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo lá no Pentecostes. Esse texto fala um pouco sobre a vida de igreja que eles tinham quando a igreja estava crescendo. E muitas pessoas utilizam esse texto de Atos 2, verso 42 a 47, em defesa do socialismo, porque ambos eram generosos uns com os outros, ambos partilhavam seus bens. Então algumas pessoas olham para esse texto e falam assim, então aí, viu? O socialismo ele é bíblico, o socialismo ele não é anticristão. E se utilizam de um verso que fala aqui sobre a caridade entre os irmãos. Mas o problema de colocar esse texto em defesa do socialismo, há vários problemas, e um primeiro deles é o anacronismo, que é você imputar algo no texto que não era da época, ou seja, a ideologia socialista ela só veio a partir do século XIX. E esse evento que o texto foi escrito foi muito tempo antes ali do socialismo sequer existir. Então você atribuir um socialismo ao texto de Atos é a mesma coisa de você atribuir que Abraão era cristão, sendo que o cristianismo nem existia na época de Abraão. Então o anacronismo é justamente isso, você colocar algo que não é da época como se fosse da época, dizendo numa linguagem simples para que você possa entender. É a mesma coisa de você pegar um filme medieval e de repente aparece um soldado com a sua espada que tira o celular do bolso para responder a sua namorada no WhatsApp. Isso é anacronismo, porque o celular ele não era da época medieval. Então você coloca em uma época algo que não era daquela época. Então o primeiro erro é o anacronismo. O segundo erro é que os cristãos eles eram movidos pelo Espírito Santo para repartirem os seus bens. E não era o Estado que impunha isso. O socialismo coloca o Estado com um grande poder de ser o generoso, e o Estado impõe que as pessoas repartam entre si. Nem existe propriedade privada também. Conforme a crença do socialismo, não existe propriedade privada. Então aqui você vê que existe sim a propriedade privada. Não era todos que ficavam em um local repartindo o alimento, mas eles iam de casa em casa. No verso 46 do capítulo 2 fala, então cada pessoa tinha a sua casa, então tinha cada um a sua própria propriedade. Quando nós tentamos imputar ao texto algo que não está no texto, quando eu quero que o texto bíblico sirva as minhas ideias e não as minhas ideias servirem ao texto bíblico, acontece esse tipo de aplicação. Nós, no afã de querermos defender uma ideologia, um costume que nós achamos que é correto, nós queremos utilizar a Bíblia em nossa defesa. Mas o que deve acontecer é o contrário. É a nossa vida estar baseada no texto bíblico. Generosidade existe desde muito tempo atrás, quando o socialismo nem pensava em existir. Então, não adianta querer sequestrar a generosidade como se fosse algo propriamente do socialismo, porque não é. Até porque nós vemos muitos políticos que se utilizam da generosidade com uma motivação errada, com uma motivação de se aparecer, como uma motivação de angariar votos, de poder, de manipulação das pessoas. E Jesus ele condena isso também quando os fariseus cometiam isso. Vocês querem fazer o bem para ser aplaudido nas praças. Vocês querem que toque a trombeta após vocês, quando vocês fazem um bem. Esse tipo de generosidade é condenada por Cristo, e é um tipo de generosidade que ela é usada muito pelos políticos, tanto de um espectro quanto de outro, para angariar votos, para ter mais poder concentrado em suas mãos, para enganar a população. Não é esse tipo de generosidade que nós vemos aqui em Atos 2, mas é uma generosidade desinteressada, movida pelo Espírito Santo, que partia da própria igreja sem nenhum vínculo político.
Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.